Vamos lá, gente, vamos seguir a mais um ponto nosso, interpretação da lei penal. Interpretação da lei penal. De cara nós vamos conversar, gente, que a interpretação é diferente de uma integração. Está claro? Eu quero que vocês visualizem que sempre a gente tem que ter em mente que Norberto Bobbio, ele, no livro dele, ele sempre falou, né, e fala que na hipótese de que haja conflito entre normas, se eu tenho um ordenamento jurídico harmônico, se houver um conflito entre duas normas, eu tenho que me utilizar o critério da hierarquia. Pirâmide normativa de Hans-Kelsen. Não é isso? Sempre um critério hierárquico. Se não for possível, eu vou analisar o critério cronológico, que a lei posterior ela vai revogar a lei anterior. Mas sempre tendo em mente que uma lei especial, no caso concreto, pode prevalecer sobre a lei geral. Então, sempre que você é um operador do direito, um estudante de direito, ou já um operador, em duas leis, você sempre observa se há uma hierarquia entre elas. Se não houver hierarquia, qual que veio depois? Mesmo assim, analisando isso, eu estou diante de uma lei geral especial. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai analisar agora como que eu devo interpretar essas normas. Até para saber se ela incide sobre o mesmo aspecto. Avaliar o alcance dessa norma. Então, a primeira forma de interpretar a interpretação quanto ao seu sujeito, não é isso? Na verdade, eu estou analisando a interpretação autêntica. O que é uma interpretação autêntica? É aquela feita pela própria lei. A própria lei, ela já interpreta aquilo que ela está instituindo. Ela mesma já explica, como por exemplo, o artigo 327 do Código Penal. Ele já diz o seguinte: considera-se funcionário público para os efeitos penais. A Lei 12.850, que ela cria as organizações criminosas e ela já explica o que é. Então, eu estou diante de uma interpretação autêntica, que pode ser contextual, editada conjuntamente com a norma penal, ou então ela pode ser posterior, uma lei distinta conceituando. Então, um bom exemplo é isso aí, né? Um bom exemplo de uma interpretação autêntica, contextual, é a Lei 12.850. Olha o que diz a Lei 12.850. Essa lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação, meios de obtenção. Ela fala para lá primeiro, considera-se organização criminosa. Ela já diz. Então ela vai criminalizar a organização criminosa e fala, olha, considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, não é isso? Divisão de tarefas, escalonamento hierárquico, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem. Qualquer vantagem. Mediante a prática de infrações cuja pena máxima seja superior a 4 anos ou aquela que seja transnacional. Quer dizer, ela define isso. Olha o exemplo que eu dei para vocês de 327, ó. Ela já explica já o que é funcionário público. Considera-se funcionário público para o efeito aqui nosso, aqui do direito penal, para efeitos penais. Eu estou diante de uma situação, de uma interpretação autêntica. A própria lei já o faz. E pode ser uma interpretação autêntica contextual, não é isso? Junto já do texto. O que é? Todo texto fora do contexto é um pretexto. Né? Todo texto fora do contexto é um pretexto. Se é contextual, já está dentro do texto. Então não é pretexto, é contexto. Contextual. Ou então, evidentemente, posterior, não é isso? Que posteriormente o legislador vai lá e qualifica a interpretação de algum crime estabelecido. Tem a doutrinária, está careca de saber, né? Quanto ao sujeito doutrinário, feito pelos estudiosos, nos livros aí que a gente lê aí, estuda e passa para vocês, e a jurisprudencial, que é também essa interpretação feita por quê? Por decisões judiciais reiteradas, inclusive podendo até ser sumulado e podendo até o quê? Ter força vinculante. Artigo 103A da Constituição deu força vinculante às súmulas aí. Determinada hipótese, né, com votação qualificada no próprio Supremo Tribunal Federal. Então nós temos quanto à sua origem, a autêntica, a doutrinária e a jurisprudencial. Tá claro? Se liga com relação às exposições de motivo do Código Penal.
tá? Houve uma controvérsia se a exposição de motivos do Código Penal seria uma interpretação autêntica ou interpretação doutrinária. Tá? Se foi, na verdade, é óbvio que a exposição de motivos não integra o corpo do Código Penal. Então não seria interpretação autêntica, mas sim interpretação doutrinária, porque quem elaborou o Código Penal à época, inclusive em 1984, não é isso? Com a alteração da parte geral, é óbvio que é uma interpretação doutrinária, que os pensadores que fizeram o código à época fizeram. Não confunda com lei de introdução ao Código Penal. Lei de introdução ao Código Penal faz parte do texto do Código Penal, né, determinando a sua forma de integração. E quanto ao modo, que é o mais importante aqui, né? Quanto ao modo, André, qual é a forma de interpretação? Eu tenho a primeira, interpretar a norma, que é a forma gramatical, literal ou filológica, tá? Gramatical é o sentido das palavras. É a primeira forma de você interpretar. Não é isso? Como é que eu vou interpretar a norma? Matar alguém. Cara, primeiro que está escrito no texto. É a interpretação gramatical. Eu tenho a teleológica. Teleológica. O que é uma interpretação teleológica? Tá? É a intenção que a lei objetivava. Qual era por que foi feito aquela época? Qual é a razão que a lei foi feita? Qual é a intenção da lei? Tá claro? Crime de deixar entrar aparelho telefônico, bem como chip. Questão interessante essa, que é o seguinte, olha só. Artigo 319-A do Código Penal, 319-A do Código Penal é um crime de prevaricação específico. Qual a prevaricação? Funcionário público deixar, por sentimento pessoal, deixar entrar aparelho em presídio. Olha o 319-A. Deixar o diretor da penitenciária ou o agente público de cumprir o seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Aparelho celular. Então veio a ideia. Aparelho celular é o quê? É o aparelho celular, ora pois. E o chip? Chip não é aparelho celular. Então se eu entrar com chip dentro do presídio, o fato é atípico, porque o legislador falou que era aparelho celular e chip não é aparelho. Aí veio o ministro Joaquim Barbosa à época. Olha, cara, o chip é o coração do celular. Na verdade, eu entendo que o aparelho tem que funcionar. É a mesma coisa dizer que o coração não faz parte do corpo, porque é só uma parte do corpo. É o coração do aparelho. Então ele falava que aquele aparelho era mero invólucro do coração dele, que é o chip. Então o chip é fato típico para ele, por quê? Porque tem que analisar a razão da lei. Qual é a intenção do legislador? É só proibir o aparelho? Aparelho sem chip não vale nada. Eu estou esvaziando o conceito da norma do 319. Se eu autorizar, então, se eu proibir a entrada de aparelho e permitir a entrada do chip, é óbvio que eu estou esvaziando a intenção. A lei intencionou também proibir o chip, é claro. Interessante quando você vai na Lei Maria da Penha, no artigo 41, ele fala que não se aplica a lei do GCRIM aos crimes cometidos contra a mulher embasado em violência doméstica ou familiar. Você sempre ouviu falar sobre isso. O artigo 41 da Lei Maria da Penha fala o seguinte: se o cara cometeu um crime contra a mulher, não se aplica a lei do juizado ao crime. E a contravenção? Então se o cara cometeu um marido contra a mulher, pode ser mulher contra mulher, tá? Estou preocupado com a vítima. Se a vítima sofreu uma contravenção, posso aplicar a lei do GCRIM, porque a lei falou crime, está escrito crime, eu estou fazendo interpretação gramatical, contravenção está fora. Porra, cara, tudo bem, gramaticalmente está certo. Mas vamos melhorar isso aí. Qual era a intenção da lei? Não é dar máxima proteção à mulher? Então é óbvio que dentro do crime também está a situação de quê? De contravenção. Está dizendo então que com vias de fato, se o marido espancar a mulher, tudo bem. Mas vias de fato é causar uma quê? É uma agressão sem lesão. Você está entendendo que se o marido agredir, mas não lesionar, não aplica a Lei Maria da Penha? Me parece que não. Me parece que é óbvio que a lei também quis. A intenção da lei é proteger a mulher também contra as contravenções, é claro.
Imagine se o marido vai importunar a mulher no trabalho, se não haveria a proteção da Lei Maria da Penha. É claro que a Lei Maria da Penha quer proteger também as contravenções contra a mulher. Beleza? O que é bacana é a questão histórica. Olha o exemplo da Lei Maria da Penha, né? Questão histórica. Eu tenho que avaliar o momento em que a lei foi feita e o conjunto de normas à época. Na questão histórica, indaga sobre a origem da lei, o momento de discussão e elaboração da lei. A Lei Maria da Penha, por exemplo. Aí, por que foi feita a Lei Maria da Penha? Por que existem... Aí, se lembra daqueles crimes de plástico? Deu um problema na sociedade, eu faço a lei. Então tem que analisar, a lei foi feita de que ano? É o que o Supremo vem fazendo sistematicamente, por exemplo, na Lei 7.170, crime contra a segurança nacional. Lei 7.170/85, 83, crime contra a segurança nacional, militares, 83. Estou saindo do sistema do quê? Do regime militar e indo para o sistema de redemocratização. Aí eles aproveitaram o quê? Fizeram essa lei aí para quê? Para respeitar o... Tem que analisar o momento que a lei foi feita. Por isso tem vários artigos ali, que é óbvio, já vem sendo sistematicamente questionados, porque é uma lei que eu estou aplicando nos anos 2020, uma lei de 83, na época histórica que estava sendo feita. Está claro? Um outro Supremo já falou, a Lei 5.250, que é a Lei de Imprensa de 67. Como é que é? Crimes de imprensa 67, cara. Meu Deus! Logo depois da ditadura. Começou o regime militar, 67. Crimes de imprensa. Responsabilidade sucessiva. Se a imprensa falar mal do governo aí, ó, responsabiliza o dono do jornal. Se eu tiver o dono do periódico, não, do editorial, dono da nota, não tem ele? Dono da editorial. Não tem editorial, dono do setor, diretor do setor, né? Não tem, dono do jornal. Caramba, isso está me cheirando da ditadura. Supremo, todo inconstitucional. Esquece isso. Uma interpretação histórica. Eu tenho que analisar o momento que a lei foi feita. Interpretação sistemática. Aqui eu adoro falar sobre isso aqui. No Brasil virou isso. Em época de fake news é uma desgraça. O cara pega às vezes a vírgula da lei e quer adotar todo o pensamento dele naquela bagaça ali. São presumidos inocentes. Primeiro, nem fala isso. É presumido. Ninguém será considerado culpado. Então ele é inocente. Peraí, cara. E o resto? Não. É só depois do transjulgado, no último recurso, E fica aí os outros artigos da Constituição que falam do Poder Judiciário. Se o cara só em última instância. E a igualdade social? Quem vai para o Supremo é só rico, cara. Não, presumido inocente. O cara está lendo só o que interessa. Então, na interpretação, é óbvio que eu tenho que interpretar a lei penal com o conjunto das outras leis pertinentes em vigor, bem como também os princípios gerais do direito. Então é muito bacana porque a gente pensa logo na interpretação gramatical. É isso? Não, cara. Tem que ver a razão de ter sido feito aquilo. Primeiro eu faço o seguinte, interpreta na lei. Depois daquilo, olha, qual é a razão de ser feito aquilo? Terceiro, em que momento aquilo foi feito? Vamos voltar lá, vamos lá no ano? Então, a única vez decora. Só decora isso. Lei 7.170. De que ano? Saber o ano? Porra! Saber o ano para saber o contexto que aquilo ali foi feito. Tá claro? E bem como a interpretação sistemática, tá? Você pega a lei e analisa todo o conceito, todo o corpo legislativo que está naquela época. E por último, a interpretação progressiva. Significado legal de acordo com o progresso social e da ciência. Eu tenho que analisar os ganhos que foram feitos. Olha, esse crime aqui lá atrás tinha uma interpretação. Agora eu vou dar outra. Por exemplo, os crimes ambientais. Crimes ambientais têm muita relação com o princípio do limite, que é melhor falar capacidade de suporte. O que é isso? Existem empreendimentos que geram um dano ambiental pela sua natureza. Não dá para eu querer fazer uma siderurgia sem que cause um dano ambiental aceitável.
de acordo com a sociedade que tem a capacidade para suportar aquele empreendimento. Mas à medida que eu vou evoluindo, que eu vá evoluindo nas minhas técnicas de contenção a danos ambientais, eu vou aceitando menos aquilo. Então tem que fazer uma interpretação evolutiva, progressiva, no sentido de que os ganhos da ciência eu tenho que levar em consideração para considerar um fato criminoso ou não. Perfeito? Tranquilo? Então essa é uma questão importante aí. Como também tem interpretação quanto ao resultado. Como é que é a interpretação quanto ao resultado? Eu posso chegar a mais, a menos ou certinho. Interpretação quanto ao resultado declarativa. Depois que eu faço a interpretação, aquelas interpretações ali, gramatical, não é isso? Teleoló, filoló, eu chego exatamente àquilo que a lei está falando. Então eu vou fazer uma interpretação, não é isso? Vou fazer uma interpretação autêntica da própria lei. Doutrina. Vou fazer uma interpretação dos tribunais. Vou fazer uma interpretação gramatical. E eu chego exatamente àquilo que está escrito. É chamada interpretação declarativa. Não há supressão nem adicionamento. Tranquilo? Ela falou aquilo, é isso mesmo que ela quer dizer. Homicídio, matar alguém, é isso mesmo. Posso fazer uma interpretação restritiva, reduz o alcance das palavras da lei para corresponder à vontade do texto. Então posso utilizar mecanismos no sentido de que? De restringir o alcance da norma para entender a vontade do texto. Então quando o legislador fala subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, é todo aquele coisa alheia móvel, todo aquele bem corpóreo que pode ser transferido, né, deslocado, sem perder a sua essência. Então se furtar uma caneta Bic, que se dane e prende esse cara. Olha, vamos fazer uma interpretação restritiva. O alcance do tipo não pode ser esse. A intenção do legislador não é punir furtos de caneta Bic. Ou então interpretação extensiva. Ela amplia o alcance das palavras. Tá claro? Era no passado, quando eu poderia abortar na hipótese se for proveniente de estupro. Se a gravidez for proveniente de estupro, eu posso abortar. Estupro só? E se for um atentado violento ao pudor? Não é isso? É óbvio que você está entendendo o que eu estou falando. É óbvio que estupro no passado era conjunção carnal e atentado violento ao pudor era algo diferente da conjunção carnal. Mas eu poderia, não é isso? Em chamado coito vestibular, onde não houvesse a introdução do pênis na vagina, talvez a mulher engravidasse. Brincava, né? O cara tem uma mira muito boa. Ela é muito fértil, ele é muito fértil, e tem uma mira boa, mas não há introdução nem vestibular do pênis na vagina. Era atentado violento ao pudor. A mulher que engravidou disso poderia abortar? De cara, não estou dizendo que era essa a solução, que agora é inócua, mas eu tinha que fazer uma interpretação, talvez extensiva, na possibilidade da norma. Maravilha? Tranquilo? Bem como também, eu tenho aquelas interpretações que a doutrina chama de interpretação sui generis. O que é a interpretação sui generis? Né? Exofórica, significado da norma, não está no ordenamento jurídico. A exofórica e a endofórica é aquela que está o que, gente? O significado está no ordenamento jurídico ou não? Exemplo de interpretação exofórica. A lei falando no artigo 20 sobre o erro de tipo. Lei sendo complementada e interpretada pela doutrina. Então, quando ela fala de erro de tipo vencível e invencível, eu tenho que buscar essa interpretação nos livros. Exofórica, fora da lei. André, por favor, quando é que o erro de tipo é vencível, quando é que ele é invencível? Na boa, não sei, vê no livro. Diferente da endofórica. A endofórica são as normas penais em branco. André, por favor, tráfico de drogas, quais as drogas? Cara, interpreta, não vou interpretar na própria lei. A lei vai me dizer e vai me ajudar na interpretação. Para interpretar o crime de tráfico, eu vou lá na portaria, que faz parte do ordenamento jurídico, apesar de ser uma outra espécie normativa. Está claro? Então, entenda que isso é diferente da interpretação autêntica. A interpretação autêntica é quando ela é feita pela própria lei.
é diferente da interpretação endofórica. A interpretação endofórica é a lei sendo interpretada e complementada por uma outra espécie normativa. Então, interpretação autêntica é a lei já dando as bases para interpretar a própria lei. E a interpretação exofórica, a interpretação está fora da lei, está lá na doutrina, está nas decisões dos tribunais. Beleza? E a interpretação endofórica dá na lei, só que não é lei, é outra espécie normativa. Maravilha? Tranquilo? São alguns detalhes aí dados pela doutrina, tá? Se liga que é mais importante aqui, aliás, mais importante não tem que grau, escalonamento, é a interpretação conforme a Constituição. Então você tem, por exemplo, a redução parcial de nulidade sem redução de texto. Você tem a interpretação conforme a Constituição. Você tem a filtragem constitucional. O que me interessa, que o mais importante é você saber que as normas penais, elas têm que ser interpretadas à luz da Constituição. Ah, professor, eu poderia misturar isso com aqueles mandamentos de otimização, constitucionais de otimização da criminalização? Também. De qualquer maneira, você tem que interpretar a norma penal à luz da Constituição. Importância quanto ao Estado Democrático de Direito. Se eu vivo num Estado Democrático de Direito, se eu vivo num Estado de Direito, Estado de Direito é princípio da legalidade. Estado democrático de direito significa dizer que as leis têm que observar o interesse público. Então, se eu vivo num Estado democrático de direito, eu tenho que interpretar que todas as leis observam o interesse público. Satisfação dos interesses pela coletividade. Da mesma forma também, a norma penal tem que satisfazer o interesse da coletividade. Coletividade não significa dizer apenas maioria. Observar também o interesse das minorias. Importante, vou até dar um intervalo para a gente falar sobre interpretação extensiva. Se é possível interpretação extensiva, em que hipótese que ela pode ser adotada. Um intervalo para tomar uma água, estou com vontade de tomar um café, daqui a pouco a gente volta.